Fala aí, pessoal, ligado aqui no canal da FMU TV. Eu sou Arthur Silvestre e a gente está em mais um Depois da Aula aqui agora. O nosso convidado de hoje é o professor Sancler Ebert, gaúcho, graduado em jornalismo, mestre pelo programa de pós-graduação em imagem e som e atualmente doutorando do programa de pós-graduação em cinema e audiovisual, além de possuir experiência na área de artes, dirigindo curtas de doc e ficcional e co-dirigindo documentário de média-metragem. O professor dá aula nas disciplinas de rádio e TV, produção audiovisual, produção multimídia e publicidade e propaganda. A gente vai ter uma conversa aqui com ele sobre o departamento de direção de arte e a construção de histórias. Logo após a vinheta, você fica com o programa. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu já queria começar pedindo para você comentar rapidamente de algumas das funções principais da equipe de arte, em geral. Olá, Arthur. Olá, todo mundo que está nos assistindo. Bem, a arte, né, ela é formada primeiro, né, por um cabeça de equipe, que é o diretor ou diretora de arte, que vai ser essa pessoa que vai pensar, né, ter a visão de como vai ser toda a questão imagética do filme e vai coordenar uma equipe que vai ter algumas sub-áreas, né? Então, a gente tem a cenografia, que aí, então, vai pensar nos cenários, né? Então, tanto de locação, que muitas vezes vai ter, né, tem que ser escolhida pelo pessoal da cenografia e adequada, né? Porque muitas vezes, assim, a gente escolhe, sei lá, uma casa que a gente vai filmar, mas você precisa fazer adequações naquilo, né? Tem que mudar alguma questão da porta, da janela, para dentro, né? Para a visão que você está pensando para aquele filme. Então, também a gente tem na cenografia a parte toda de estúdio, obviamente, que é criar os cenários, né, levantar os tapumes, né? Então, isso é uma das sub-áreas que a gente tem aí dentro de arte. Depois, a gente tem produção de objetos, porque a gente tem nosso cenário, então a gente levantou os tapumes, colocou, né, as paredes, mas a gente tem que preencher esse cenário, dar vida a ele. Então, aí vai entrar a produção de objetos, né, que são os profissionais que vão, partindo dessa visão da direção de arte, entender que sofá vai ser dessa sala, qual vai ser o abajur, né? Se o personagem fuma, então tem que ter um cinzeiro ali. Então, pensar, né? Então, vai pesquisar, tem que ir em acervo, buscar. É um trabalho muito de criação, mas também muito braçal, de ir em lojas procurar, em acervos, né? A gente trabalha com muito acervos que fazem aluguel dessas peças, né? E depois a gente tem a outra sub-área, que é a caracterização, que vai pensar a questão de maquiagem, de cabelo. Então, eu preciso fazer uma maquiagem normal, né, para colocar aquela pessoa, digamos, nos anos 1920, 1940, ou dos dias de hoje, mas ela é de uma festa, ou ela é uma pessoa mais simples do dia a dia, ou uma maquiagem mais artística, ou seja, vou transformar o Jim Carrey no Grinch, vou transformar o Ralph Fiennes no Voldemort. Então, aí entra uma questão mais de próteses, e hoje a gente também trabalha já bastante com maquiagem digital. Então, são essas principais áreas dentro da arte que trabalham sob coordenação da direção de arte para pensar todo esse imagético. Uma coisa que muitas vezes, assim, as pessoas acabam confundindo é como a fotografia entra nisso. A fotografia é uma outra área que trabalha diretamente com a arte, mas tem suas próprias decisões, né? Eles trabalham em relação mais à questão de iluminação, qual tipo de filtro, de câmera, de lente, é a fotografia que vai pensar, ainda que isso impacte na arte. Mas é uma questão de um trabalho em conjunto, né? Porque a gente tem um tripé da imagem, né? Que é a direção de fotografia e a direção de arte. Então, é esse tripé que vai junto pensar como isso se articula. Né? Eu gosto muito de falar isso porque às vezes tem um pouco uma confusão de achar que a fotografia entra na arte, porque obviamente é uma coisa muito relacionada. Mas não, a arte tem aí essas suas próprias áreas. E também, além dessas 4 que eu mencionei, a gente obviamente tem toda a questão de efeitos, né, que também trabalha articulado a arte, porque é algo que vai impactar na imagem. Sim. Professor, como já citado aqui, todas essas formas de representar mesmo, seja pelo figurino, cenário, objeto de cena, a direção de arte ela é capaz de introduzir uma história ao espectador, com certeza. E tudo isso se inicia com pesquisa, você sabendo o que você está fazendo. Como esse processo criativo, para começar, ele funciona assim, na maioria das vezes? Maravilha, você já trouxe uma palavra que é super importante, pesquisa, né?
Porque a gente precisa partir de algum lugar, né? Então, por exemplo, quando a direção de arte vai conceber, né, fazer a concepção geral da arte daquele trabalho, vai estar conversando com a direção, né, tentando já entender o que é essa visão. E a partir disso vai fazer uma pesquisa. Então, esse curta ou esse longa-metragem se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, entender em que local da Segunda Guerra Mundial está passando, na Alemanha, na Itália, no Brasil, né? Então, são alguns pontos que a gente tem que sempre pensar, que é qual é esse tempo, qual é esse local e que personagens são esses, que história a gente está contando. Essas três coisas vão delinear muito. E a gente precisa pesquisar, porque tem um trabalho muito de criação na direção de arte, né? Porque é isso, eu sempre brinco com meus alunos, né? Às vezes eles estão contando uma história que é realista, atual, de uma família que é entendida como classe média baixa, né, pobre. E aí, às vezes, um indicativo é assim, é a casa de uma família simples. Eu digo, tá, mas como é que é essa casa dessa família simples? Porque parece que é tudo igual, como se fosse, né, todas as famílias que são mais humildes fosse uma casa igual. Não, mas como é? Aonde está localizada? Em que tempo? Como são os personagens? Como é que é essa família? Tudo isso impacta. Então, a gente precisa de pesquisa para criar, né? Porque a gente não parte do zero. Então, mesmo quando a gente trabalha, por exemplo, com algo futurista ou de muita imaginação, né? Como Harry Potter, Senhor dos Anéis, a gente parte de algum lugar, né, para criar. Então, como é que eu vou imaginar esse futuro? Né? Então, eu vou partir aqui e vou pensar de repente eu posso usar essa referência aqui dessas mulheres que lutavam nos anos 40. Por exemplo, o visual da Natalie Portman no Star Wars. Ele é baseado, né, numa pesquisa que eles encontraram de mulheres do século XIX. Né? E aí eles adaptaram para essa coisa super futurística. Então, é preciso muito uma pesquisa para embasar, para você criar. Porque o novo, né, a criação, nada mais é do que você juntar as coisas que já existem de uma forma diferente. Então, você vai pegar uma inspiração daqui, outra dali, e quando você juntar, você tem algo novo, você tem algo muito próprio. Então, é muito nesse sentido. Então, tem que ler o roteiro, entender que história é essa, entender qual é a visão do diretor, parte para a pesquisa, né? E aí, depois dessa pesquisa é criar. E aí, você vem com a sua visão. Porque isso é muito importante. Na direção de arte, você tem que ter uma visão do que você está propondo. Como eu estava falando, como é a casa dessa família que os alunos falam como simples, né? Bem, de repente, é uma família que é muito matriarcal, né? Então, tem a avó, a mãe e o filho. Então, como é que é? Será que a gente não tem caneca, tipo, melhor vó do mundo, melhor mãe do mundo? São detalhes que vão acrescentar nessa história. Então, não é simplesmente uma casa como qualquer outra. Ela tem... Como é que é essa disposição da mesa? A gente tem só 3 cadeiras? Ou a gente quer marcar essa ausência masculina numa cadeira ali que está vazia? Então, são várias escolhas que a gente vai fazer que vai impactar no sentido que a gente dá, né, para o nosso filme. Então, é muito importante pesquisar, criar e entender muito a história que você está contando. Sim, muito importante pesquisa. Queria saber agora, todo mundo sabe, acho que é de um conhecimento geral, que a direção de arte ela trabalha com simbolismo, metáfora, esse negócio que você falou da cadeira, é muito verdade, que eles dão uma base para uma narrativa acontecer mesmo. Quando você vai fazer uma caracterização de um personagem, um figurino, uma maquiagem, do próprio espaço, como você se baseia? Tipo, na história ou na parte mais artística? Na verdade, você vai fazer essa mescla, né? Você vai entender esse personagem está localizado em que tempo, né? Anos 60 ou é agora. Ele está onde? Ele está no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, ele está no interior de Minas Gerais, ou ele está no interior da Itália. Tudo isso já vai impactar um pouco nas escolhas que você vai fazer. Porque pensa, eu vou vestir esse personagem. Aí, digamos assim, eu tô com a história no início do século XX, né? Sei lá, 1920. Tá, mas as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, de classe alta, será que elas se vestiam exatamente como um trabalhador no interior da Bahia? Então, a gente precisa fazer esse entendimento. Então, isso é uma primeira, né, busca que a gente tem que fazer. Então, entender que figurinos seriam esses, que caracterização, então, que corte de cabelo,
né? E aí depois, obviamente, vai entrar assim, que personagem é esse? Bem, a minha personagem, ela mora no interior, mas ela é à frente do tempo dela. Então, talvez ela vai ter já um corte de cabelo que indique isso, que as meninas da capital vão estar usando. Então, eu vou conseguir trazer, né, isso já da personagem. Ah, a personagem é recatada, então, possivelmente, eu vou trabalhar com um figurino mais fechado. Você falou simbolismo. Ah, eu quero trazer que essa personagem ela está muito enclausurada pelas regras da família, pelas regras da sociedade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar nela um figurino que dê uma imobilidade a ela. Então, ela vai ter uma dificuldade de se mover sempre em cena. Isso vai conseguir representar essa dificuldade que ela está tendo mesmo, né? De ser livre, de fazer as coisas que ela quer. Então, a gente pode dar muitos sentidos pelas escolhas que a gente faz, né? Então, ela pode estar ali, né, super com dificuldade de se mover pelo figurino, mas a gente pode colocar algum elemento, né, um brinco, um colar, que já mostre que ela tem esse desejo de mudança. De repente, durante a história, ela pode ter um corte de cabelo diferente. Então, tudo isso também vai ajudar a gente a constituir. Mas é isso, a gente tem que entender, né, que personagem é esse, né? Porque, às vezes, você olha e diz, não, isso aqui tá um pouco estranho, né? Eu lembro muito bem, assim, quando saiu a imagem do Coringa do Jared Leto, no Esquadrão Suicida, né? Alguns fãs disseram assim, nossa, mas eu não consigo imaginar, que era a imagem dele todo tatuado, né? Era um Coringa todo tatuado. E aí alguns fãs assim, não consigo imaginar o Coringa parando e fazendo um monte de tatuagem, sabe? Ele não teria paciência para isso. Então, perceba como são coisas que até quem não precisa super entender direção de arte consegue entender, talvez isso não faça sentido na caracterização do personagem. Então, de repente, tem que repensar. E pegando aqui o exemplo do Coringa, né? Até falei em aula outro dia, que é um personagem que foi feito diversas vezes por diversos atores, mas se a gente olhar, tem a cara lá pintada de branco, cabelo verde, o sorriso vermelho, mas se a gente olhar cada filme, série, etc., aquela mesma concepção, com o mesmo cabelo verde, com a mesma maquiagem branca, é diferente. Por quê? Porque tem uma visão própria. É isso que a gente tem que entender em relação à direção de arte. Qual é a minha visão para aquilo? Né? Eu posso fazer, por exemplo, também exemplo dentro de Batman, né? A gente tem várias Gotham City. Agora mesmo teve um do filme do Matt Reeves. E cada cidade, é a mesma cidade, mas cada uma delas tem uma imagem diferente. São cenários diferentes. Por quê? É uma escolha visual. Eu quero fazer com que essa cidade seja sempre muito escura, tá sempre chovendo, com muitas sombras. Não, eu quero usar aqui como o Tim Burton fez, muito gótico, então prédios góticos com aquelas gárgulas, né, sombras. Então são escolhas que impactam no resultado, né, no que a gente entende. Então tudo que a gente agrega ali na imagem tem que ser pensado. Eu acho que esse é algo que a gente não pode perder de vista. Tudo que está ali na imagem tem que ter sido pensado. Não é gratuito, não é tipo, deixei ali porque esqueci. Não, tudo que está compondo o quadro tem que ter sido pensado. Porque aí sim a gente vai ter um sentido muito mais forte, a gente vai provocar muito mais no nosso espectador. Professor, pegando esse gancho, né? Pegando esse gancho dos filmes do Batman, do Coringa, esses filmes maiores mesmo, com investimento maior, você acha que a direção de arte desses filmes gigantes e a direção de arte de filmes independentes, tipo filmes B, elas são muito diferentes? Você acha que elas têm bases iguais? Ou... Não, tem uma diferença porque, assim, uma coisa que a gente sempre tem que entender o orçamento vai fazer diferença. É claro que a gente vai tentar ser o mais criativo possível e dar conta de tirar as ideias do papel. Né? E aqui no Brasil a gente está sempre fazendo isso, né? Porque a gente não trabalha com orçamentos gigantescos. Mas é claro que tem um impacto. Um filme de Hollywood, né, que começa aí na casa de 200 milhões de dólares o orçamento, aí, né, como todos os filmes de super-heróis, é claro que eles vão ter uma equipe de arte imensa, né? Enquanto aqui no Brasil, muitas vezes, a gente vai ter equipes muito mais enxutas. Né? Então, lá, muitas vezes, eles têm alguém só para fazer a parte de cuidar da parte financeira da arte, né? Então tem um produtor de arte, e esse produtor de arte é a pessoa que só se preocupa com a parte financeira. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente não tem isso. É o próprio diretora de arte que está concebendo, pensando
em tudo e ainda se preocupando, né, em fechar a conta. Né? E aí pensando, ok, a gente queria esse sofá, mas a gente está só contando por tal valor. Então, o que a gente pode adaptar aqui? O que eu posso trazer no lugar? Será que eu mudo a estampa? Será que eu mudo o modelo? Ou abro mão? Ou eu pago por isso, mas eu vou ter que reduzir em outra coisa? Então, realmente, não é uma mesma base, faz diferença. Mas a gente tem mostrado muito aqui nas nossas produções nacionais o quão a gente tem profissionais de qualidade e criativos que conseguem lidar com essa dificuldade de orçamento, que é real, né? A gente não tem esses orçamentos, né, gigantescos para facilitar realmente que a gente pudesse, tipo, eu quero isso, eu vou colocar em cena. Não é aqui. Aqui, normalmente, a gente tem que fazer uma negociação. Talvez isso eu consiga colocar, talvez outra coisa eu vou ter que abrir mão. Então, isso é bem importante, assim, para quem está trabalhando com arte aqui no Brasil. Entender que a gente está sempre fazendo as nossas escolhas de olho no orçamento. A gente não esquece nunca. Né? Eu tenho muitos amigos que estão trabalhando na área, em alguns momentos, acabam até participando das minhas aulas, e eles sempre repetem isso, né? Dessa necessidade de estar cuidando ali para não estourar o orçamento, da preocupação que eles têm do artístico, da produção em si, ou seja, de dar conta de ter o figurino, de, né, ajudar o elenco a se vestir, mas também tá aí pegando todas as notinhas para depois prestar contas. Então, realmente exige da gente, né, aqui no Brasil, um trabalho muito mais multidisciplinar. Né? Então, a gente trabalho criativo, muito da produção e a questão de orçamento, né, a parte financeira. Por que você acha que no Brasil não vai tão bem? Você acha que é falta de incentivo, falta de retorno? Porque a gente tem essa questão de que a boa parte das nossas produções, elas estão sendo financiadas por leis de incentivo, que é diferente, né, dos filmes, por exemplo, de Hollywood, que tem investimento das próprias grandes majors, né, das grandes produtoras distribuidoras. Então, lá, eles têm uma certeza de um retorno. Porque a gente não pode só avaliar assim, ok, aqui nossos filmes trabalham com lei de incentivo, né, que é aquela questão, você entra no digital, você é aprovado, aí você tem que ir atrás depois de empresas que vão entrar aí nesse edital para não ter o desconto lá do imposto, né, não é um dinheiro direto, né, que vem dos cofres do governo, por exemplo, né, só que tem uma questão que a gente tem toda uma questão de distribuição. Porque, por exemplo, o filme O Último do Homem-Aranha, ele já estreia sabendo que ele vai estar em milhares de salas. Então, você consegue ter uma certeza de um retorno. O filme nacional hoje, ele não tem essa garantia. Ele estreia em um número X de salas no Brasil, só que vai depender de como vai ser essa primeira semana dele para entender se ele vai crescer em número de salas, ou se ele vai reduzir drasticamente. Então, tudo isso impacta. Né? Não é só o modelo de financiamento em si, que é diferente, mas a própria questão de distribuição. Né? A gente tem aí, agora, recentemente, saiu o novo filme lá, vinculado à franquia do Harry Potter. Ele está em todas as salas, enquanto a gente tem, ao mesmo tempo, a Medida Provisória, que é um filme nacional, dirigido por Lázaro Ramos, que está em muito menos salas. Então, também tem isso. Assim, é claro que esse filme ele vai demorar muito mais para ter um grande lucro, porque ele vai ter mais resistência para encontrar mais público em si, né? Já o outro não, ele já vai sair em várias salas. É claro que ele tem, né, um filme desses da franquia Animais Fantásticos, tem um orçamento que começa aí nos 200 milhões, então ele realmente precisa disso. Mas também tem essa contraparte. Então, precisaria não só repensar a questão, né, de financiamento, que a gente vai precisar continuar por bom tempo ainda com esses financiamentos que a gente tem, Lei Rouanet, Lei de Incentivo, mas também pensar a distribuição, né? Porque vários países, né, por exemplo, França, tem cota de tela para filme francês. É isso que faz com que os filmes franceses sejam assistidos pelos franceses, né? Que não dependam dessa questão assim, vou jogar no mercado e aí a gente vê o que acontece. Não, tem uma cota de tela. Então, assim, o filme francês, ele vai estrear, ele vai ter tempo de ficar várias semanas em exibição
Não é essa selva de joguei isso na primeira semana, não assisti o filme, depois some das salas, como é hoje. Então, isso impacta em tudo, porque, obviamente, vai impactar lá nosso orçamento, em tudo. Então, vai impactar na direção de arte, em tudo. Então, são essas questões, assim, que são complexas e que precisariam ser repensadas. É uma pena, né, professor? Professor, dá para perceber, principalmente nas grandes premiações de cinema, essas coisas, que as produções de época, as produções futuristas e de fantasia, elas recebem um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de visibilidade do que as mais contemporâneas, as mais naturalistas. Que reflexão você acha que a gente tinha que ter para mudar isso? Eu acho que tem uma questão assim. É claro que uma trama de época, futurista ou super de fantasia, ela tem uma direção de arte mais exposta. Né? Naturalmente, a gente fala assim, nossa, que imagens, que figurino, que cenários, porque aquilo depende demais, né? A história depende demais daquilo do que a gente está contando uma história que é muito mais um drama familiar, certo? Então, eu acho que tem a primeira questão que é isso, assim, é uma direção de arte que fica mais evidente para quem não estuda isso, quem não trabalha com isso. Então, acho que naturalmente, né, ganha destaque. Mas eu acho que o que a gente precisa é mudar um pouco esse olhar, talvez compreender mais o que o que envolve direção de arte. Porque aí a gente vai ver aquele drama familiar, passado em quatro paredes, dentro de uma casa, e vai conseguir perceber como tem toda uma construção de sentido dado ali, né? Que muitas vezes passa despercebido da gente. Porque a gente está muito focado só no conflito. Aquele pai, aquela mãe brigando, aquela criança no meio. E a gente não percebe, né, os elementos que estão sendo trazidos ali, que já estão, por exemplo, indicando a falência daquela relação. Né? De repente você tem isso, você já tem ali uma questão de como os personagens estão, cada um com as suas coisas para um lado, como as fotos da família estão mais ao fundo e fotos individuais estão mais à frente. Então você tem, né, várias formas de você ir trazendo isso, né? Então acho que precisa um pouco mais dessa compreensão em relação à arte, né, a direção de arte, para que a gente avance nesse olhar de não só perceber a direção de arte quando ela grita. Porque esses casos que você falou é quando ela tá gritando, olha aqui para mim, Sim. Tô aqui, né? Porque ela super chama atenção. Porque é isso, você vai ver uma espaçonave, você vai ver um mundo né, que não existe, etc. É claro que aquilo vai brilhar teus olhos, mas tem muita potência num filme que não é tão fantasioso, que é mais realista. Mas eu acho que talvez é um pouco dessa questão dessa necessidade de educar o olhar, né, para isso. E aí entra no que a gente falou, né, querendo ou não, da distribuição. Sim. Ou seja, se a gente tiver só filme de super-herói, de bruxo, não sei o que, com maior disponibilidade, a gente vai ficar acostumado com esse tipo de filme, né? E não é ruim, né? Eu acho que a questão, só que eu acho que a gente tem que assistir todo tipo de filme. Sim. A gente não pode ficar preso nesse, entendeu? Eu assisto os filmes da Marvel, mas eu assisto outros filmes, e isso é importante. Porque senão o nosso olhar, ele vai sendo educado para consumir só um tipo de coisa. E é necessário essa variedade, porque aí a gente vai ter uma premiação Sim. muito mais diversificada. Porque quem vota, né, nessas premiações são as pessoas da própria área. Então, é uma construção que tem que começar lá da base. Professor, você como um excelente entendedor do assunto, eu queria saber umas referências de filmes nacionais, direções de arte nacionais, atores, diretores nacionais que você tinha para dar para a gente. A gente tem uma direção de arte muito boa aqui no Brasil, tá? A gente tem um nome super importante, que é a Vera Hamburger, que é diretora de arte de inúmeros filmes, do Carandiru, do Hector Babenco, Deus é Brasileiro, né? Ela fez muitos trabalhos e hoje ela também atua na parte, digamos, mais didática. Ela lança um livro que é ótimo, né? Então tem a Vera, que é super referência. Eu acho que uma dica de quem tem interesse por direção de arte é seguir o Brada Coletivo, que eles estão nas redes sociais, que é um coletivo só de diretoras de arte, né, mulheres. Então é super interessante porque a gente consegue acompanhar lá o currículo delas. Uma, né, das diretoras de arte que compõe o Brada esteve com a gente na FMU no semestre passado, que é a Tainá Xavier. Eu normalmente nas minhas aulas gosto de promover um pouco esse bate-papo.
Esse semestre a gente vai ter a Mariana Herman também conversando, que é uma produtora de objetos que trabalha em grandes produções. Eu acho que é importante pontuar que, quando a gente está falando de produções nacionais, de que a gente está numa fase em que o nosso cinema, né, pelas questões de leis de incentivos, está um tanto quanto parado, e os profissionais, principalmente de arte, têm trabalhado muito em produções de streaming, né? Então, produzido aí para as plataformas, filmes e séries. Então, é o que tem permitido os profissionais continuarem produzindo, né? Aí eu falava, Tainá Xavier, que esteve aqui com a gente na FMU, ela foi diretora de arte do Homem-Onça, do Vinícius Reis, que foi lançado ano passado, ganhou super prêmios. Eu acho que dá para citar também o filme Divino Amor, do Gabriel Mascaro, que o Thales Junqueira fez, que é super interessante porque ele pensa um Brasil distópico do futuro. Então tem um exercício de direção de arte muito interessante. Bacurau, Aquários, do Kleber Mendonça Filho, que também esteve com a gente aqui ano passado, que eu acho bem interessante. Eu não lembro de cabeça as direções de arte dos filmes. E é um dado curioso para a gente se atentar aqui, é que a primeira vez que um filme, né, brasileiro creditou a direção de arte foi só em 1985. Então, algo super recente, que foi no filme Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco, que o Clóvis Bueno foi creditado como diretor de arte. Então, antes a gente não tinha nem essa função. A gente tinha lá figurinista, cenógrafo. Normalmente o cenógrafo respondia pela direção de arte sem ser nomeado. Então, assim, é uma área então, que ainda é entendida como nova aqui no país e que tem avançado cada vez mais. E agora, recentemente, eu assisti o Medida Provisória, né, do Lázaro Ramos, que eu citei. E é super interessante, porque, de novo, é um filme que está pensando um Brasil distópico, mas com um olhar, querendo ou não, afrofuturista para as referências. Então, é bem interessante essa construção de como é feito, de como pensar assim, esse Brasil de um futuro não tão distante, com essas referências africanas que eles trazem, assim. Então, eu acho que, assim, cinema nacional, a gente tem que prestigiar, a gente tem que assistir para ter nossa opinião, nem que seja para dizer, não gostei tanto daquilo. A minha opinião é muito nesse sentido. A gente tem profissionais incríveis, super gabaritados, que trabalham em produções que são nacionais, mas que são para grandes streamings aí, né? Eu gosto muito agora também citando do Boas Maneiras, da Juliana Rose e do Marco Dutra, que a direção de arte é do Fernando Zuccoloto, que já esteve aqui também com a gente na FMU, e só para entender, o Fernando Zuccoloto foi diretor de arte da terceira e quarta temporada, se não me engano, do 3%, porque ele assumiu depois, né? Ele não pegou desde a primeira. Onisciente. Então, ele fez várias séries. Ele agora foi um dos diretores de arte da série documental que teve sobre Elise Matsunaga. E até ele e a Luísa Conde, que é a diretora de arte junto com ele, vão estar esse semestre conversando com a gente aqui na FMU, falando um pouquinho dessa visão, né, da direção de arte para documental, porque também tem isso. Às vezes as pessoas acham que direção de arte está muito focado só para ficção. E é claro, de novo, é o que mais chama atenção. Mas quando você vai fazer uma entrevista, você pode ter todo um cuidado em direção de arte, o que você está querendo dizer, onde você posiciona que seu entrevistado. O que você quer passar de informação dele. Então, tudo isso conta, e a gente vai ter esse bate-papo também. Então, assim, aqui algumas dicas que eu dei, mas a dica geral é, vamos prestigiar o cinema nacional, é mega importante. As produções nacionais, mesmo que aí também em plataforma, porque a gente tem excelentes profissionais, super gabaritados, trabalhando em diferentes frentes e que realmente são excelentes porque é isso, porque eles são criativos e muitas vezes trabalhando com um orçamento que não é gigante. Sim. Professor, você como professor, acabei de citar, qual é, brevemente assim, a maior dica que você pode dar para quem quer ingressar nessa área, para seus alunos, para alunos em geral que querem ingressar nessa área? Certo. Eu acho que, primeiro, vão ser mais de uma dica, tá? Primeiro é exercitar esse olhar de ter que pesquisar, de criar, de perceber. Então, quando você olhar uma série, um filme, etc., tenta prestar atenção na questão de direção de arte, o que está dando sentido de direção de arte. Outro ponto
tenta buscar trabalhar na área. E para isso é importante você fazer networking. Então, quando tem essas oportunidades de palestra, bate-papo na faculdade, vai, assiste, troca ideia, sabe? É uma forma de você conhecer os profissionais. Normalmente você vai começar o quê? Como assistente, todo mundo começa assim, aí você vai aprendendo. Até porque, como a gente falou aqui, a direção de arte, você pode trabalhar com figurino, com caracterização, com produção de objetos, com cenografia. Então, tem várias áreas. Então, também você tem que entender ali o que você está mais afim. E aí, você vai experimentando e vai tentando. E claro que, além disso, dependendo do que você for, para qual área, né? Eu quero trabalhar com cenografia, eu quero trabalhar mais com objetos. Aí é legal você fazer cursos específicos, né? Cenografia, eu vou fazer um curso aqui para entender mais questões de arquitetura, né? Porque embora você não vai fazer um curso de arquitetura, né, uma graduação, é interessante, de repente, um curso livre, porque aí você entende um pouco mais em relação aos estilos arquitetônicos, né? Porque isso vai fazer muita diferença para você trabalhar com cenografia. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, exercitar primeiro um olhar, que eu acho que esse é o primeiro passo, que é o que eu sinto muito que a gente precisa, assim, sair desse lugar e entender que tudo que está no quadro foi pensado. Isso é muito importante, não é aleatório, né? Então, eu acho que com essa dica de prestar atenção, fazer contato, né, fazer networking, começar a trabalhar na área, e aí, a partir de sentindo qual é, né, o que você curte mais, você fazer alguns, às vezes, cursos livres, que vão ser bem específicos, vai te ajudar. Mas é isso, tem que se colocar. É o melhor jeito de aprender sempre, assim. Testar e dar um pouco, né, a cara a tapa ali. Sim. Aprender, a gente erra um monte, mas a gente vai aprendendo nesse processo, isso que importa. Nada estudando, né? Com certeza. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Tenho foi certeza ótimo. que foi um episódio sensacional. Você aí de casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. As redes sociais da FMU estão aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.